Olá, eu sou Elaine Fonseca, sou doula, educadora perinatal e eu ajudo mulheres a perderem seus medos e ter um parto mais seguro. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que é ser doula, qual o papel da doula, qual a sua importância, como eu me tornei uma doula, como a doula me ajudou nos meus partos. Eu vou falar um pouco sobre essa profissão maravilhosa que me trouxe até aqui a este momento e que eu sou muito grata de antemão, eu adianto isso, que eu não digo que eu escolhi ser doula, eu digo que a doulagem me escolheu e eu sou muito grata por ajudar mulheres, a empoderar mulheres, a fortalecer elas nesse momento tão importante que é a chegada de um filho na vida de uma mulher. Acho que é um dos momentos mais marcantes e importantes na vida de uma mulher. Eu sou mãe de 2 filhos e eu digo que o dia do nascimento deles, o dia que eu conheci eles, foi os 2 dias mais importantes da minha vida. E eu acredito que as mulheres que eu acompanho, seja de perto ou de longe, elas sentem o mesmo. E é uma honra poder estar ao lado delas neste momento. Doula. O que significa essa palavra? Ser doula significa, na verdade, a palavra doula significa mulher que serve. Então, a doula não pode ser um homem, teoricamente, não. É porque é a mulher que vai servir outra mulher. E como que ela serve? Com o que a mulher vai precisar nesse período. A doula ela vai acompanhar a mulher em todo o período gravídico, puerperal. Então, desde a gestação, a doula estará ali presente, auxiliando as mulheres em seus medos, desmistificando tudo sobre parto. Eu sei que nós mulheres ouvimos muitas histórias durante toda a nossa vida, desde a nossa infância, histórias ruins de parto, que muitas vezes vêm de vivências de violências obstétricas, e isso vai minando a gente sobre o parto. E quando a gente chega na fase adulta, que engravida, acho que um dos principais pensamentos, questionamentos que tem dentro da mulher é sobre o dia do parto. Mas a doula ela não auxilia a mulher somente a se preparar somente para o dia do parto. Ela auxilia servindo a mulher para o que ela precisa. Então, o próprio nome já diz. Servindo, tirando dúvidas, nos encontros de educação perinatal, que são encontros baseados em evidências científicas, onde a doula vai trazer tudo sobre esse processo das fases do trabalho de parto, intervenções do trabalho de parto, violências obstétricas, quais são as indicações reais de cesárea, sinais de alerta, deixa eu pensar, quais são os sinais de alerta que a mulher precisa buscar um atendimento médico, quando é a hora de ir para a maternidade. Então a doula ela vai estar ali para a mulher sendo esse papel informacional. Então a doula ela tem função de apoio físico, emocional e de informação. A informação, ela liberta, é o primeiro passo para libertar a mulher de crenças limitantes, de medos. Então, tudo isso que pode atrapalhar a fisiologia do parto, a naturalidade do parto. Então, a doula, ela vai estar ali apoiando a mulher nesse sentido, para o que ela precisar. A doula vai estar ali disponível. E a partir das 37 semanas, que é quando a mulher, que o bebê ali fica teoricamente prontinho, quando a mulher entra nos 9 meses, a doula ela vai estar disponível para quando a mulher entra em trabalho de parto, sendo fonte de alívio da dor, esse apoio de confiança, por toda essa relação que foi construída durante toda a gestação. A doula ela vai continuar sendo esse apoio. É muito triste porque, na realidade do Brasil, nem toda mulher, na verdade a maioria das mulheres não consegue arcar com o acompanhamento de uma doula. E isso é muito ruim, porque toda mulher, toda grávida merecia uma doula. Essa pessoa em quem ela confia e que vai estar ali entendendo o que sobre os processos, para tentar ser essa fonte de calmaria e a fonte de força também, que assegurando para a mulher, fortalecendo ela, dizendo a ela que ela consegue, que é um momento difícil sim o trabalho de parto, mas que vai valer a pena, que é a chegada do filho dela. Falando um pouco sobre os estudos, o que as evidências científicas trazem,
Estudos já mostram que a presença da doula no trabalho de parto, então mulheres que tiveram acompanhamento de uma doula, reduziu em 35% os índices de cesarianas. Então, cesarianas desnecessárias. A gente sabe que o Brasil ele é um país que tem altas taxas de cesárea. A OMS recomenda que apenas 15% dos partos sejam pela via cirúrgica. E o Brasil tem uma taxa de cerca de 60% a 65%. E quando a gente olha só a rede privada de saúde, que são os planos de saúde, essa taxa ultrapassa os 80%. E estudos mostram também que as mulheres no início da gestação, cerca de 65% das mulheres, ou são 70% se eu não me engano, desejam primeiramente um parto normal. Mas essa conta não fecha, porque 60% passa por uma cesariana. Então, por que se as mulheres desejam um parto normal, porque elas não conseguem? Principalmente pela falta de informação. Então, a doula ela vai ajudar a mulher nisso, na informação, durante a gestação, para que no momento do trabalho de parto ela esteja segura do que ela quer no grande dia da chegada do seu filho. Então, esses estudos mostram isso. Tem uma nota técnica também do Ministério da Saúde que já fala sobre a importância da doula durante o trabalho de parto e a recomendação de que as maternidades aceitem a presença da doula. Já existem várias cidades, as capitais inclusive, que tem a lei da doula que garante o nosso acesso durante o parto, o trabalho de parto, pós-parto imediato, mas ainda a regulamentação da profissão não foi feita. É uma luta de anos de colegas de gerações passadas que iniciaram, e eu sou muito grata por isso. E está nas últimas instâncias de aprovar a regulamentação da profissão, o que vai ser muito bom para a categoria, porque isso vai ajudar com que a gente tenha mais normas de trabalho, que a gente possa ser contratada nas maternidades, e principalmente para mulheres do SUS que não tem acesso financeiro a um acompanhamento com a doula, seja presencial ou online, e vai garantir que as mulheres que estejam em vulnerabilidade, que em condições socioeconômicas desfavoráveis, isso vai ajudar com que a presença da doula no SUS ela esteja, alcance essas mulheres que precisam tanto desse cuidado, desse olhar atento. Então, com fé em Deus, vai sair logo essa regulamentação e vai ser muito, muito proveitoso para a categoria. Isso, falado um pouco sobre a importância do que é uma doula acompanhar uma mulher, é importante falar também que ser doula é um ato político, porque a partir do momento que a gente ensina mulheres a terem voz nesse momento tão frágil da vida de uma mulher, mas ao mesmo tempo tão potente, a gente faz um ato político, que é dar voz às mulheres, delas se empoderarem sobre o corpo delas. Então isso é lindo de ver, porque faz com que as mulheres de fato acreditem na sua força e que não caiam em mentiras, serem enganadas, violentadas, porque as violências obstétricas silenciam, mutilam os corpos das mulheres e geram traumas para o resto da vida. A maioria dos relatos tristes que a gente escuta a nossa vida toda, de familiares, amigos, parentes, pessoas próximas, sobre o parto, sobre quando a gente entende um pouquinho, que a gente consegue pegar as nuances de que aquilo foi uma violência obstétrica. A dor, ela faz parte do processo, obviamente. Parto tem dor, acho que independente da via. Mas o que marca a mulher são os traumas. E a doula, ela diminui as chances da mulher sofrer uma violência obstétrica. É importante falar que a doula, ela não tem um papel técnico. E a doula, ela não pode interferir em conduta médica. Mas a gente prepara a mulher, prepara o seu acompanhante para que alguma situação que seja violenta, a pessoa possa falar não, dizer não a procedimentos, intervenções desnecessárias. E trazendo sobre o que faz uma doula, acho que eu falei
um pouco, né, a importância do papel. E o que a gente não faz é isso. A doula, ela não faz nenhum procedimento técnico de ausculta do bebê, monitoramento da mãe, exame de toque, medir pressão. A gente não faz isso. O que a gente faz é ter, além desse olhar técnico, a gente consegue sim perceber o andamento do trabalho de parto, se está evoluindo. No pré-natal, a doula, ela ajuda muito. Pré-natal que é negligenciado quando a gente vê que está faltando algum exame, quando vê que está faltando algum suplemento que o médico não fez, a gente orienta a gestante para que questione o médico, a enfermeira que está acompanhando ela ali. Isso aconteceu comigo esses dias, uma gestante que eu estou acompanhando ali na metade da gestação, ela não consome leite nem seus derivados, e agora existe uma recomendação do Ministério da Saúde, que é o consumo de cálcio para as mulheres, que mesmo aquelas mulheres que não mostram uma predisposição para pré-eclâmpsia. E aí eu falei para ela questionar na próxima consulta, que ela falar, né, que ela não toma leite e que ela viu essa recomendação. E aí o obstetra que acompanha ela passou o cálcio. Então, algo que é importante desde o início, ela está na metade da gestação, mas que caso não fosse feito, caso isso fosse negligenciado, poderia ter alguma consequência lá na frente. Então, é só para exemplificar que a doula, ela tem esse olhar atento por meio de conversas, desse vínculo que ela tem com a gestante, com a família. Então, o nosso trabalho faz muito bem para a mulher, e esse lado positivo também. Estou pescando aqui os tópicos que eu pensei em trazer aqui para esse vídeo. E aí eu falei um pouco da importância de ser doula, e eu queria falar um pouco também da importância que a presença da doula teve nos meus 2 partos. Tem uma aguinha. Eu tive doula nos meus 2 partos. No meu primeiro parto, que foi o parto do Ravi, em 2019, o Instagram já começava esse boom, né, de informação, mas eu acho que não estava tão quanto foi hoje. E eu, mãe de primeira viagem, eu lembro que eu assistia muito vídeo, muito relato de parto aqui no YouTube, pegava várias dicas assim, mas sempre com o olhar da mulher, porque relato quem faz é a mulher que pariu. Então, eu me preparei assim, mas não tão profundo, então eu não sabia ainda que tinha doula, que eu poderia contratar uma doula, eu não sabia ao certo. Mas eu tive Ravi numa casa de parto, que era a Mansão do Caminho, aqui em Salvador, que é uma pena que fechou em setembro de 2023. Foi uma grande perda aqui em Salvador para esse movimento de humanização do parto. Enfim, e aí quando eu me internei no meu trabalho de parto, a doula estava lá, presente. E eu lembro que eu já sabia o que era a doula, e ela ficou comigo em todo momento. Eu lembro que ela sugeria posições. Ela estava ali para mim com aquele olhar atento. Apesar de eu não conhecê-la, de não ter esse vínculo anterior desde a gestação com ela, fez muito sentido para mim, me ajudou bastante. Rafaela, o nome dela, eu nunca me esqueço. Hoje eu não tenho o contato dela, eu gostaria muito de encontrá-la aqui nessa vida de doula agora, que ela é minha colega de profissão. Mas eu lembro que ela me ajudou muito, muito. Fez massagens, estava ali ao meu lado. E aí, no momento do expulsivo, ali na fase de transição, na verdade, que é a fase mais desafiadora do trabalho de parto, eu lembro que eu fiquei muito nervosa, eu pensei em desistir, eu não aguentava mais, assim. O nervoso tomou conta de mim. E minha mãe e meu esposo, que estavam me acompanhando, não souberam lidar. Eu entrei em desespero. E eu lembro muito, assim, como se fosse hoje, da voz dela, sussurrando pra mim, baixinho, com aquela calma de que eu iria conseguir, que agora faltava muito pouco para eu conhecer meu filho. Eu lembro que ela usou um exemplo de uma porta, como se eu tivesse só faltando atravessar, dar alguns passos e atravessar uma porta para conhecer meu filho, e que aquela porta ia abrir, mas que precisava estar ali presente. E aquilo me trouxe para o momento presente, e eu consegui me acalmar, e em poucos minutos depois o meu filho nasceu. Esse exemplo eu já usei até uma vez com a minha grávida, porque eu lembrei que desse momento, né, todos os partos que eu acompanho, eu acabo lembrando um pouco dos meus partos, dos meus sentimentos, e isso é uma bênção. Então foi muito importante para mim. Eu tenho uma foto até com ela, neste momento, depois que meu filho nasceu, ela ali do meu lado, com aquele olhar que só a doula tem para a mulher. Porque
numa equipe, né, é muito importante essa transdisciplinaridade de uma equipe no trabalho de parto. Deixa eu ver se tá gravando. É muito importante esse trabalho. Mas, digamos assim, um exemplo. A fisioterapeuta pélvica, ela vai estar ali direcionando exercícios para a mulher para o andamento do trabalho de parto. A enfermeira, ela vai estar ali sendo esse apoio da vitalidade do bebê, a vitalidade da mãe, fazendo a função técnica. O obstetra também, ele deve estar ali para qualquer emergência, qualquer coisa que saia fora do normal da fisiologia do parto. O pediatra vai estar ali para o bebê, assim, trazendo um pouco das funções da equipe técnica, mas a doula é a única profissional do parto que vai estar ali para a mulher. A gente é a primeira, eu brinco que a gente é a primeira a chegar e a última a sair do trabalho de parto, porque a doula, ela tá ali olhando para a mulher, enquanto todos os olhos, até no pós-parto, estão voltados muitas vezes para o bebê. A doula, ela continua até no pós-parto, olhando para a mulher, como está o emocional dela, como tá esses sentimentos, tudo aí dentro dela. Então, é lindo de ver. No meu segundo parto, no nascimento de Israel, em 2024, desde as 15 semanas, eu acho, eu sabia que eu queria ter a presença da doula nos meus partos. E aí, já mais estudando, mergulhando profundamente, eu quando tô vivendo uma coisa, eu me jogo naquilo assim muito, e eu estudo, me preparo, quero estar certa de tudo. E aí eu já sabia, comecei a procurar no Instagram, e aí eu lembro que eu fiz orçamento com umas 4 doulas, mas a conexão não batia. Inclusive tinha uma que eu amava acompanhar, e eu amo o conteúdo até hoje dela. Eu achava que eu ia fechar com ela. Quando eu cheguei no WhatsApp, eu senti que não fluiu. Isso não quer dizer que ela seja uma profissional ruim, mas doula é muito de conexão. Então, eu não senti essa conexão assim imediata. Continuei procurando, até que eu encontrei a minha Carol maravilhosa. E eu sabia, ali na primeira conversa, que seria ela. Algumas semanas depois, eu estava para 20 e poucas semanas, fechei o contrato. E aí a gente se preparou, fez a educação perinatal. E foi muito importante a presença dela. Meu marido questionou na época. Falou, mas você já pariu, você já sabe como é que é, pra que gastar esse dinheiro agora? E eu lembro que eu abri mão do ensaio fotográfico, que eu queria muito ter feito também. Por conta que o orçamento estava limitado, eu abri mão para poder contratar a doula, porque era a mesma média de preço. Então, são prioridades. E aí eu falei pro meu esposo, eu quero, porque agora eu vou parir numa maternidade particular pelo plano de saúde, porque a casa de parto tinha fechado, senão eu teria tido Rael lá também. Eu vou parir e eu sei a realidade do sistema obstétrico brasileiro e dos planos de saúde, a chance de eu cair numa cesárea é muito alta, então eu preciso estar mais preparada e uma doula vai me ajudar nisso. E de fato foi, me preparei muito junto com ela, conversei, criamos esse vínculo, e no dia do parto ela estava lá comigo, me apoiando, sendo minha força e presente. No pós-parto também conversava bastante com ela sobre essa vivência no segundo puerpério e adaptação do filho mais velho, então me abri muito com ela, coisas que eu não tinha me aberto com outras pessoas, e foi muito, muito bom. Ai, maravilhosa, até hoje é minha amiga de profissão. E importante, agora falando dela, vai vir falar como eu me tornei doula. Então, vivendo ali o auge do meu puerpério e a adaptação do segundo filho, a adaptação, né, com a chegada de um segundo filho, a adaptação do mais velho, que antes era só ele. Depois eu posso falar um pouco aqui, trazer até um vídeo, um bom tema, de como foi a chegada do segundo filho, como foi essa adaptação. Então, vivendo aquele caos ali dos primeiros meses, dentro de mim ficou forte isso. Esse sentimento foi aflorando em mim, de ser doula, de ajudar mulheres. Eu estava vivendo um momento profissional também, de transição, bem frustrada. E ao mesmo tempo eu falava pra mim mesma que não era o momento, que eu tava com meu segundo filho muito pequeno. E não falei pra ninguém, fui guardando em mim e vivendo os meses seguintes. E aí, teve uma situação que foi a cunhada da minha prima ia ter neném lá em Portugal.
E aí, a minha prima perguntou se tudo bem fazer um grupo para eu ficar tirando dúvidas dela, porque ela estava lá sozinha, cheia de dúvidas, tinha contratado uma doula, mas a doula não apareceu para dar as aulas dela, enfim, ela estava em outro país, estava sozinha. E aí eu comecei a tirar as dúvidas dela. E eu amando, fazendo aquilo com prazer. Paralelo a isso, também tinha uma amiga que tinha descoberto a gravidez, estava no início da gravidez e que eu ia tirando todas as dúvidas também. E aí eu tirando as dúvidas, falando tudo. De fato, eu estava doulando ela sem nem saber. Porque eu lembrava de tudo, porque eu tinha me preparado para o trabalho de parto do Rael. E aí eu lembro que a minha prima mandou uma mensagem assim para mim. Você poderia ser doula, com aquele emojizinho do macaco assim, fechando de vergonha. E aí naquela hora despertou algo em mim assim, que eu estava pensando já tinha procurado alguns cursos de formação, como era essa formação. E aí eu falei assim, poxa, acho que é um sinal. Eu lembro que eu falei para ela, você acredita que eu tô pensando nisso? Aí eu conversei com meu esposo, fiquei dentro de mim, mas não sabia se eu fazia ou não, com medo de não dar certo, que ia ser mais uma coisa que eu ia começar e de repente parar. E meu filho muito pequeno, e ser parto imprevisível. Toda essa autossabotagem dentro de mim. Até que Carol, que foi minha doula, divulgou no Instagram que iria abrir um curso de formação, o curso dela. E aí eu fui pro WhatsApp dela, conversei, falei que eu tava pensando, e aí ela super me apoiou, falou que achava que eu ia ser uma excelente doula e que eu podia contar com ela. Ela abriu o curso, entrei no curso, comecei a formação muito, muito feliz. E aí fui. Alguns meses depois eu me formei. Não tem muito tempo, se a gente olhar assim, tem cerca de 7, 8 meses. Mas o tempo é muito relativo quando a gente se encontra numa coisa, as coisas fluem, as portas se abrem. E eu aproveitei, quando eu estava no final do curso, que eu tinha 3 conhecidas, uma amiga, 2 primas, que estavam grávidas. Perguntei se eu poderia acompanhá-las, elas, para ter essa experiência, essa vivência. E elas apoiaram, porque na minha cabeça eu achava que ia demorar de eu ter clientes. Mas Deus é tão bom que a primeira cliente veio antes de eu acompanhar esses partos dessas conhecidas, que seriam minha zona de conforto. E eu fui cheia de medo, morrendo de medo. Não sabia como ia lidar, não tinha meu material completamente pronto ainda do jeito que eu queria, mas eu fui com o que eu tinha. E o mais importante, eu tinha essa certeza de que eu queria ajudar a mulher, que eu ia estar ali presente para o que ela precisasse. E quando eu entrei naquela maternidade, naquele quarto daquele trabalho de parto, eu senti todos os medos indo embora. Parecia que eu já fazia aquilo há anos. E a mulher, ela estava muito nervosa, com bastante dor. Mas quando eu comecei a estar ali com ela, eu percebi a presença dela, ela se acalmando, confiando em mim. E foi lindo, lindo, porque de fato eu sentia o meu coração vibrar. Eu cheguei em casa sem dormir, eu estava mais de 24 horas sem dormir. Super cansada, mas meu coração estava em êxtase. Eu queria gritar para o mundo o quanto eu estava feliz, o quanto eu estava grata, e que aquela sensação de que finalmente eu tinha conseguido, eu tinha me encontrado. E então tem sido assim, muitas mulheres já que eu tenho acompanhando, muitos partos. E doar vidas para mim tem sido incrível. A cada parto que eu acompanho, eu aprendo algo novo. Quando eu vejo aquele olhar da mulher para mim e ela se conectar, falar o que ela precisa, às vezes só de olhar para ela, eu entender o que ela precisa, é muito gratificante para mim. E é sempre o que eu peço a Deus, que Ele continue me guiando, me direcionando nesse cuidado, nessa missão, porque doar para mim é muito além de uma profissão. É uma missão de vida, de trazer paz para essas mulheres, trazer confiança e trazer segurança para elas, no sentido de que elas conseguem, que o corpo delas foram projetados para parir, que o sistema é muito cruel, é muito difícil e que ela precisa se preparar, se informar, estar segura das suas decisões e saber com quem contar, para que no dia ela seja a protagonista do nascimento do seu filho, a protagonista da sua própria. Cada parto, então, tem me ensinado algo novo. Existem as fases, existe sim
Ai, eu tô me atrapalhando. Falo de mim. Existe sim o lado difícil, como tudo na vida, né? Mas pra mim isso é só um pontinho assim, não me limita. A fase difícil é o cansaço, o parto. Você vai para um parto sem saber a hora que você vai voltar. Quando você tem filho pequeno, isso é desafiador. A parte da amamentação é um pouco difícil, porque meu bebê de 11 meses, nesse momento exato deste vídeo, está aqui dormindo do meu lado, inclusive. Ele tem apenas 11 meses e ainda mama muito, principalmente à noite. E aí, o primeiro parto, a primeira assistência longa que eu fui, que eu cheguei na maternidade, nós chegamos 6h30 da manhã e eu saí no outro dia, às 8h30 da manhã. Foram quase 26 horas de assistência. A gente chegou cedo demais na maternidade, eles moravam muito longe da maternidade, estavam um pouco com medo. E aí a gente foi para a maternidade, eu não sabia que ia demorar tanto daquela forma. Demorar não demorou. Foi o tempo do corpo dela, a gente só foi cedo demais, mas tudo bem, deu tudo certo. E aí eu não levei minha bomba de amamentação. E aí meu seio encheu demais, principalmente no início da noite, que é a hora que eu faço o ritual do sono, que ele mama bastante. Foi tão desconfortável. E aí eu aprendi, né? Minha bolsa de doula agora, minha bolsa de partejar, eu sempre coloco a minha bomba para fazer a ordenha de alívio. Então esse é um lado difícil. Ainda a amamentação, que meu filho ainda mama à noite. Então quando eu faço uma assistência à noite, sem saber a hora que eu vou voltar, eu sei que ele tá sofrendo, sentindo a minha falta, assim, a falta do seio. Ravi também, o meu mais velho, sente a minha falta. Tem partos que são bastante desafiadores. Teve um parto também que eu acompanhei, que foram 3 dias entre idas e vindas para a maternidade. Eu fiquei 3 noites sem estar com eles. E aí a Vicente também fala que tá sentindo a minha falta. Isso deixa o coraçãozinho da mãe pequenininho, mas ao mesmo tempo ele sabe o quanto eu tô feliz. É muito bonito porque ele sabe o nome de cada bebê que eu acompanho. Então eu vou falando pra ele, agora a mamãe tá esperando o X, eu não falo o nome do bebê, nascer. E aí ele fica empolgado, né? Fala, e aí mãe, nasceu. Aí quando eu chego em casa, mostra foto de como foi, ele fica feliz da vida. Porque ele vai fazer 6 anos, então ele já entende um pouco. E aí o carimbo da placenta, eu sempre trago um pra ele. Eu faço um e às vezes não sai tão bom de primeira. E aí depois eu faço outro, que é o original, que eu vou fazer a arte pra dar pra família. E aí o primeiro, ele sempre tá no meu lado. Aí eu boto o nome do neném e ele vai e copia, olha o que eu tô fazendo pra fazer igual. É lindo porque ele me vê realizada, vê o quanto eu tô feliz. Profissionalmente, eu sempre falo pra eles que o trabalho é importante, que a mamãe ajuda mulheres. Aí ele fala, você ajuda os bebês a nascer, você faz os bebês nascer. E eu falo, não, mamãe não ajuda os bebês a nascerem. Mamãe ajuda as mulheres, as mamães deles a se tornarem mães, assim como mamãe é para vocês dois, e eu vou trazendo isso para ele. Essa é a parte difícil, assim, desafiadora, mas nem se compara, porque eu consigo ter tempo com eles do que trabalhando CLT. De repente organizo as aulas de educação perinatal e dá tudo certo. Sou muito feliz, muito grata a Deus por essa missão. Cada mulher, cada família que eu acompanho, cada mulher que eu vejo se tornando mãe. Eu ainda não acompanhei mamães de segunda viagem, mas já tenho uma mamãe para novembro, que será segundo filho. E aí eu vou adaptar a educação perinatal também com minha experiência, para se preparar para a chegada do segundo filho, como foi aqui, trazer isso para ela, mas ver as mulheres, independente se seja primeiro filho ou não, cada filho traz algo novo para uma mulher. Então é muito especial, cada vez que eu falo de parto, cada vez que eu falo de nascimento de mulheres, os meus olhos brilham, o meu coração se enche de alegria e transborda amor. Só peço a Deus que Ele continue me guiando neste caminho, que eu seja um instrumento nas mãos dEle para que eu cumpra essa missão linda, que é doar vidas, que é estar ao lado de mulheres neste momento tão importante, que é o nascimento de um filho. E se você chegou até aqui, até o final desse vídeo,
Muito obrigada por estar aqui, por me acompanhar. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. Não esquece de dar um like, de se inscrever. Me acompanha lá no Instagram também, que todo dia eu tô lá postando sobre minha vida, maternidade, sobre os partos, sobre dúvidas, tudo isso que envolve esse universo da maternidade, gestação. Muito obrigada. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.